Olá, o Câmera Brasil está começando agora e a nossa primeira matéria irá falar sobre o resgate da autoestima através da ortodontia. Doutor Eurides, quando deve ser realizada a primeira consulta ao ortodontista? A ortodontia hoje ela é dividida em vários segmentos. Então nós temos hoje a ortodontia, que é propriamente os aparelhos fixos, e nós temos hoje a ortodontia, que no caso é a ortopedia funcional dos maxilares, que está mais para a odontopediatria. E as crianças chegam primeiro na odontopediatria, e hoje os odontopediatras, do modo geral, eles também são especialistas em ortopedia funcional dos maxilares. E normalmente essas crianças chegam lá próximo a uma idade de 4 anos. Para a ortodontia, já propriamente dito, os aparelhos fixos, é a partir dos 8 anos de idade. O que é a má oclusão? A má oclusão, tem vários fatores da má oclusão. A má oclusão em si é a falta do encaixe perfeito dos dentes. Então nós temos hoje uma carga genética, que a criança acaba herdando um dos pais, que um dos maxilares, no caso, ou é maior que o normal ou é menor. Então essa é a causa principal, que seria, no caso, a carga genética. E nós temos também dentro da genética, que tem algumas famílias que têm o problema de falta de formação de determinados dentes, também é uma carga genética. E nós temos uma outra situação clínica, que quando a pessoa às vezes perde um dente por algum motivo, uma extração simples, ou um traumatismo de um acidente de trabalho, ou um acidente do trânsito, e os dentes próximos ali, adjacentes, sofrem pressão da musculatura, sofrem pressão da língua, e os dentes próximos daquela falha saem da posição. Isso também é uma má oclusão. E nós temos uma situação também de pessoas, por vários motivos, né? Os dentes são tortos, são apinhados. Então o encaixe da mordida fica comprometido. Isso seria uma má oclusão. Fora esses fatores, algo pode causar a má oclusão? A causa, como eu comentei anteriormente, é basicamente genética. E também, no caso, são fatores locais, né, por perda de um dente, por causa de um traumatismo, ou, no caso, uma extração comum. Tratamento ortodôntico em adultos é somente pela estética? Não. O tratamento ortodôntico em adultos, hoje, acontece muito com pessoas que têm, normalmente, acima de 40 anos de idade. Por quê? Porque a odontologia brasileira, há 30 anos atrás, não oferecia as especialidades que oferece hoje. Então essas pessoas moravam em cidades pequenas, moravam em região agropecuária, que não tinha dentista especialista, muitas vezes não tinha dentista nem formado. E a ortodontia hoje, nessas pessoas adultas, muitas vezes prepara a boca para outras especialidades. Por exemplo, a pessoa perde um dente, aquele espaço diminuiu ou aumentou. Então a ortodontia vai colocar os dentes que estão fora da posição, melhorando as condições para um profissional especialista em implante, melhorando as condições também para um profissional especialista, no caso em prótese, que vai conseguir colocar uma prótese mais adequada no sentido do tamanho do dente, uma prótese mais adequada no sentido de estética, né? E a ortodontia em adultos hoje também tem um enfoque de prevenção, que as pessoas que têm os dentes tortos, dificulta a higiene. Dificultando a higiene, facilita o quê? Aparecimento de cárie nos dentes e aparecimento de doença periodontal. E quais são os tipos de aparelhos existentes? Nós temos hoje os aparelhos móveis, que são chamados os aparelhos ortopédicos funcionais, que tem uma variedade grande, dependendo da situação clínica. Daí tem um aparelho que é mais indicado de acordo com a situação clínica. Os aparelhos para adultos, ou seja, os aparelhos fixos, nós temos os fixos propriamente dito, que é composto de 2 materiais, ou são metálicos, que são os cromados, ou de porcelana. E nós temos uma terceira opção de aparelhos, que são as placas. Só que essas placas são indicadas para pessoas que têm uma convivência social muito intensa, que não quer usar o aparelho para não ficar mostrando, né? Só que essas placas é uma tecnologia americana e, infelizmente, o valor é alto. Então, a maioria das pessoas acaba não optando por esse tipo de aparelhos, meramente por função econômica. Quanto tempo, em média, dura esse tratamento?
Olha, os tratamentos ortodônticos hoje dependem da situação clínica. Quando é uma situação clínica relativamente fácil de resolver, são aparelhos que resolvem a situação normalmente entre 6 meses e 1 ano. Aí nós temos uma situação clínica que muitas vezes é bem complexa, inclusive envolvendo cirurgias ortognáticas. Nesses casos, em função da cirurgia ortognática, o tratamento é um pouco mais demorado, que normalmente leva de 2 anos e meio a 3 anos. Mas a grande maioria dos casos clínicos, que a gente consideraria assim casos clínicos normais, a média do tratamento é em torno de 2 anos. E que alimento, existe alguma restrição? O paciente ortodôntico deve evitar? As pessoas que recebem os aparelhos sendo ortopédicos, que são os aparelhos removíveis, ou fixos, os profissionais normalmente orientam o paciente para evitar determinados alimentos. Então nós temos alguns alimentos que pode acontecer de quebrar o aparelho ou descolar. Então, por exemplo, alimentos mais duros, frutas que têm semente interna, tem caroço interno, por exemplo, um pêssego, uma ameixa, um butiá. Então deve ser evitado. Carnes com osso. Tem gente que gosta de pegar uma costelinha de porco, uma costela de carneiro ou um frango. Se morder só a carne não tem problema nenhum. O problema é quando morde o osso. Aí nós temos esses alimentos mais duros, assim, tipo pé de moleque, rapadura. Isso aí também pode acontecer de quebrar um aparelho descolar. E crianças e adolescentes, mesmo adulto em épocas de provas, que muitos ficam nervosos, costumam morder o lápis, morder uma caneta, também acaba comprometendo, descolando ou quebrando os aparelhos. Mas a alimentação normal não causa nenhum efeito assim, colateral, não. Doutor, existem aparelhos para pessoas mais maduras que não querem ficar com a aparência de jovenzinho? Existe. Tem pessoas que não querem usar um aparelho metálico, no caso fixo, ou mesmo de porcelana. Então, existe essa técnica que são chamadas placas, que eu já salientei anteriormente, que é uma técnica realmente que é feita nos Estados Unidos, e essas placas são removíveis. Então, quando a pessoa tem um compromisso social, seja um casamento, ou um jantar, ou qualquer outro, que fazer uma palestra, por exemplo, então ele pode remover essas placas. Aí ninguém percebe que ele está fazendo uso de um tratamento ortodôntico. Como é esse procedimento? Ele causa muita dor? Olha, os aparelhos atuais, que são aparelhos de tecnologia bem avançada, aparelhos modernos, não causam desconforto nenhum, como antigamente, que nós tínhamos os aparelhos que era comum a pessoa falar, eu vou lá no dentista para o dentista ativar meu aparelho. E a pessoa ficava 2, 3, 4 dias sem poder se alimentar. Hoje não acontece mais isso. Só que tem algumas pessoas que têm uma tolerância bem baixa à sensibilidade na boca. Então essas pessoas vão ter um pequeno desconforto, normalmente nos primeiros 15, no máximo 20 dias, quando é instalado o aparelho. Dr. Eurides, por que buscar sempre um especialista? Hoje na área de saúde, a quantidade de informações é muito grande, tanto para nós cirurgiões dentistas como os médicos. Então, se o profissional pretende ficar na clínica geral e ele quer saber um pouco de cada especialidade, ele não dá conta, porque a quantidade de informação é muito grande. Então, o que acontece? Hoje é quase que obrigatório, tanto para o médico como o dentista, ele escolhe um segmento da sua área, se especializa, que dele fica um profissional com muito mais competência, ele consegue desenvolver o trabalho que para ele também é muito menos cansativo do que tentar fazer a clínica geral. Doutor, além da ortodontia, quais são os outros tratamentos que a clínica realiza? A nossa clínica hoje, a Egos, ela oferece todas as especialidades que a odontologia oferece. Então nós temos hoje a ortodontia, que nós estamos comentando, nós temos hoje a odontopediatra, nós temos hoje o odontopediatra também especialista em ortopedia funcional dos maxilares. Nós temos hoje a periodontia, que é a especialidade que trata das doenças da gengiva e no osso e também desenvolvendo os programas, os trabalhos de prevenção. Nós temos hoje os profissionais aqui na área de implante e nós temos os profissionais na área de dentística e restauradora. Nós temos os profissionais hoje na área de estética, propriamente dito, que envolve clareamento dental. E nós usamos a técnica
que no caso a laser, e usamos a técnica caseira. E nós temos também, no caso, os profissionais na área de prótese. E todos os segmentos de prótese nós fazemos aqui na clínica. Fale-nos da sua experiência profissional. Olha, eu tenho hoje 33 anos de formado como cirurgião dentista. Eu fiz a minha primeira pós-graduação na Universidade Federal de Florianópolis. Depois eu fiz 3 pós-graduações na Universidade de São Paulo, a USP. Não é porque eu fiz na USP, mas todos os colegas sabem disso. A Universidade da USP é considerada a melhor universidade do Brasil. Aí eu fiz um curso avançado em cirurgia na Universidade Estadual de Londrina e fiz um curso avançado em periodontia para Master na Universidade de Tuiuti do Paraná. E também fui professor na Universidade da Tuiuti do Paraná. Apresente-nos a sua clínica. Olha, a Clínica Ergos hoje, ela está situada numa área de Curitiba, que é uma área que tem um trânsito fácil de acesso. É uma área que tem uma boa margem de segurança, a localização é muito boa, estacionamento também com bastante facilidade para estacionar. Eu entendo assim que nós estamos numa localização privilegiada hoje numa cidade como Curitiba. Doutor, como realmente saber se o profissional é um especialista? Olha, hoje nós temos o nosso Conselho Regional de Odontologia, como também a medicina tem o conselho deles. Então, se o paciente tem uma dúvida se o profissional realmente é especialista na área que ele se diz ser especialista, a melhor maneira dele ter certeza disso é telefonar para o nosso conselho, que todos os profissionais que são especialistas, eles estão inscritos no nosso conselho como especialista dentro da área que eles atuam. E qual a melhor forma para se obter mais informações sobre o que foi falado? Olha, hoje a área de saúde ela está bem abrangente em termos de informações. Nós temos hoje as revistas especializadas na área de saúde, inclusive aqui na Grande Curitiba nós temos a revista Corpore, que por sinal quem iniciou essa revista fui eu e o meu irmão Eduardo. Aí nós temos hoje os artigos que as universidades oferecem com bastante facilidade, através de um site, através de um e-mail. Então, nós temos todas essas opções para buscar informações na área de saúde. Doutor Eurides, o sorriso continua sendo o melhor cartão de visitas? Continua, porque a estética na pessoa num todo, a boca faz parte. Então, se a pessoa se cuidar, no sentido de cuidar do corpo, que vai para a academia, tem bom gosto para comprar roupas e acessórios, mas se ele não cuidar da boca, ele fica com a estética comprometida. Então, não adianta nada a pessoa estar bem vestida, estar bem cheirosa e quando abre a boca tem um comprometimento da estética. Obrigada, doutor. Nada do que, eu que agradeço. Para você que está construindo ou reformando e não conhece as vantagens das esquadrias em PVC, vamos conhecer a Europa? Por que o PVC está se fazendo mais presente às esquadrias de portas e janelas? O PVC surgiu como um produto melhor, vamos dizer assim. Então, quem está construindo a sua casa está procurando algo a mais. E o PVC vai direto ao encontro de quem está precisando, quem quer um produto diferente na sua casa. As esquadrias de PVC são projetadas para serem usadas apenas nas áreas externas? Não. Ele pode sim também nas partes internas. Claro, é direcionado a partes externas, mas a gente está conversando um produto nobre, um produto muito bonito. Então, muitos procuram também colocar dentro da sua residência. Elas podem ser colocadas em qualquer vão? Na maioria dos vãos. Tudo existe limitações, todo produto. O PVC não é diferente, mas fizemos os estudos e para o que o cliente nos pede, a gente até hoje tem atendido todas as necessidades. E quanto aos padrões? Hoje as esquadrias de PVC não tem um padrão, a janela de 1 por 1, a janela quadrada, 1,20 por 1, não se existe mais isso, é bem limitado, vamos dizer assim, quanto a essas dimensões. O PVC não, o PVC, as dimensões maiores, as mais largas, hoje as obras são muito diferentes uma da outra, então quase que cada residência é uma impressão digital do cliente. Então sim, o PVC aceita essas dimensões diferentes, muito difícil de ser uma situação padrão. E as cores do PVC?
Olha, hoje estamos com 8 cores diferentes. Não só a branca. A branca, vamos dizer assim, a gente trabalha há muito tempo com ela. O PVC é conhecido muito no branco, mas nós temos hoje em cores, em tons amadeirado, tem tons diferentes, tons escuros. Então, assim, cada dia mais abrindo um leque diferente de cores. E quais as vantagens desse tipo de esquadrias quando falamos de suas propriedades acústicas e térmicas? O PVC é isolante, né? Muitos produtos são condutores. O PVC isolante térmico, acústico, é perfeito. Então a gente proporciona para o cliente chegar em casa um dia de frio, tirar a jaqueta e se sentir bem à vontade, né? Ou você tanto pode isolar o seu barulho que você está fazendo dentro de casa a não incomodar o seu vizinho, ou propriamente ao contrário, o teu vizinho faz um pouquinho de barulho e você também está isolante dele, está isolado dele, né? Desse barulho. Marlu, a colocação delas necessita de mão de obra especializada? Sim, a gente trabalha tudo sob medida, né? Então, desde até a retirar a medida, industrialização e propriamente a instalação, tem que ser com a mão de obra especializada, sim. Não adianta eu fazer um produto perfeito, isolante, térmico, acústico e ser instalado de uma forma errada. Então, precisa sim uma instalação, uma mão de obra especializada. E pode-se ser retirado de um lugar e colocado em outro sem muito transtorno? Aí eu volto àquela pergunta que você me fez de mão de obra especializada. Dá para fazer? Dá. A gente instala uma residência na tua casa, uma janela na sua residência. Aí o que acontece? Eu vou, daqui 2, 3 anos, você, quero mudar minha casa. A gente vai lá, retira essa esquadria, tem todo o cuidado para isso e vai lá e coloca em outro vão. Então você pode até alterar as dimensões dela. Opa, quero diminuir um pouco essa esquadria. Trouxemos da fábrica no mesmo dia, diminuímos e vamos lá e reinstalar. Sempre com a mão de obra especializada novamente. Apresente-nos a Europa esquadrias em PVC e fale-nos de sua política comercial. Olha, a política comercial a gente precisa extremamente de qualidade, pessoas extremamente treinadas, né? Isso a gente tem. Então, uma empresa já com 16 anos no mercado, aqui em Curitiba, atrás de nós a gente tem uma indústria a gente industrializa as esquadrias. Chegam as barras de perfil, é uma tecnologia alemã que está atrás de nós, vamos dizer assim, e daí a gente executa esses perfis, transforma em esquadrias. Então, a Europa Esquadrias de PVC, nesses 16 anos no mercado, temos todos os profissionais assim que são direcionados a desde tirar a medida, a formar opiniões, o que precisa, o cliente, ele chega muitas vezes com dúvidas aqui, poxa, mas eu quero uma janela de que tamanho, o que você proporciona, tem uma persiana, faz um blackout, automatiza ou não. Então a gente consegue fazer toda essa orientação para o cliente e onde estamos aqui, como eu comentei, em Curitiba, servindo a todos. Em esquadria somos procurados, na verdade, pelo Brasil inteiro e sempre com muito orgulho e satisfação. Quais são os produtos e serviços que vocês disponibilizam ao mercado? Além do bem conhecido esquadrias, ou seja, portas e janelas, então ela vai um pouco a mais. A gente, além das portas e janelas, a gente proporcionar isolamento térmico, isolamento acústico, a gente consegue proporcionar blackout nos quartos, a gente consegue fazer coberturas em vidro, muito utilizados nas residências hoje, um guarda-corpo diferente para segurança, estética perfeita. Então não se resume só às esquadrias, e sim o conjunto da obra, né? Então a gente consegue fazer esquadrias, portões, fachadas, coberturas e assim. Como funciona a assessoria e consultoria de vocês? Então, desde quando o cliente está erguendo um tijolo lá e um dia vai precisar janela, a gente já fica à disposição. Seja opinar tecnicamente, ou os arquitetos hoje eles são bem criativos, vamos dizer assim. As janelas não estão limitadas a uma dimensão pequena, e sim a vãos grandes. Então a gente consegue abraçar bem esse caso de criatividade, um pouco produto diferente, né? Vamos dizer assim. Falando em arquitetos, qual a importância dos arquitetos e engenheiros para vocês? Os arquitetos é onde tudo começa, né? Então acho muito forte a criatividade deles.
Então, os arquitetos, como eu comentei antes, cada residência é uma impressão digital do proprietário da casa. Os arquitetos conseguem tirar essa impressão e transformar em projeto isso. Então, seja a dimensão de vãos, seja o formato da esquadria, e daí onde que a gente consegue executar isso? O PVC é bem maleável quanto a dimensões, então a gente consegue executar coisas diferentes. E os engenheiros são pessoas que a gente está de mãos dadas sempre para executar a residência, né? Não adianta só alguma coisa bonita, precisa alguma coisa segura, bem estruturada. E os engenheiros entram, a gente com parceria com muitos arquitetos, muitos engenheiros, para sim o resultado final da obra, né? O famoso conjunto da obra, o cliente está sempre satisfeito. Marlon, qual a preocupação de vocês quanto ao meio ambiente? Total, né? A gente trabalha, desde que eu trabalho com o PVC, eu acho que eu já estou me preocupando com o meio ambiente, porque ele é totalmente reciclado, reciclável, né? Então, o PVC, de cada fagulha, de cada sucata que sobra, vamos dizer assim, das barras que a gente corta, cada pedacinho, nós ensacamos todo o PVC para reaproveitar, né, não propriamente para o mesmo perfil de PVC. Como ele não propaga o fogo, o pessoal, indústrias de eletroduto, vem e nos buscam a sucata, sabe? Então, eu tenho parceria com vários deles, então a gente sempre leva adiante isso. E quanto a lançamentos de produtos? Olha, o PVC, como eu comentei já, branco, muito conhecido por todos, então a gente está assim com um bem lançamento mesmo, vamos dizer assim. A partir de janeiro a gente está com 8 cores diferentes do PVC. A gente já trabalha com 2 tonalidades em madeira, mas o PVC preto nós temos, já está aqui no Brasil, os alemães já nos mandaram, a gente já está industrializando, fazendo residências na cor preta. As primeiras residências do Brasil vão ser aqui em Curitiba, as 2 primeiras residências. Ela entra em produção agora na próxima semana e aqui tem uma amostra do PVC preto. Marlon, vocês atendem em todo o Brasil? Todo o Brasil. A gente tem muito orgulho até de falar. Amanhã está vindo um cliente de Rondônia, a gente fez já 2 residências lá, então estamos assim a passo de fazer a 3ª residência. Então atendemos todo o Brasil, diferente, muito direcionado, a gente tem muito cliente, nós somos aqui de Curitiba. Aproximadamente 70% das residências que nós fizemos é Curitiba e região metropolitana, mas litoral catarinense, Rio Grande, São Paulo e o Nordeste também nos procuram bastante. A rede hoteleira, né, procura muito PVC pelo isolamento térmico acústico, um conforto, né, para a pessoa que está se hospedando no hotel. Então, como temos clientes, né, proprietários de rede hoteleira, a gente fornece o Brasil inteiro. E onde vocês estão localizados? Curitiba, no bairro Boqueirão, Rua das Carmelitas, 4360. Qual a melhor forma de contato? Olha, o site, né? O site eu acho que é importante, europapvc.com.br. No site você tem telefone, você vai conhecer os produtos. A gente executou mais de 2.000 residências, você vai ver N fotos lá no site para ver o produto. Tem gente que gosta maior, menor, ou um quadrado, outro redondo. Está bem disponível assim no site de conhecer todo o nosso produto e o que trabalhamos. Qual o segredo desse sucesso? Olha, eu acho de tudo aquilo que meus pais ensinaram desde pequenininho, a honestidade, né? Eu acho que a honestidade é forte. Todo cliente que vem assim nos contrata, a gente pega muito carinho por ele. Eu sempre brinco assim com todos os clientes que vêm pra gente, estão construindo aquela casa dos sonhos, né? Então, trabalhou tanto uma vida inteira e está construindo a sua residência. Eles nos procuram, a gente tenta retribuir todo esse carinho, toda essa honestidade que eles estão tendo conosco, retribuir para eles também, que eu sempre digo, a gente casa com o cliente também. A gente está fornecendo um produto com 10 anos de garantia, tem que ser produto bom. Então, o que eu mais tenho orgulho é andar na rua, daí de repente um cliente lá que já fiz a casa há 10 anos atrás para ele, ô Marlon, tudo bem? Eu disse, não, tudo bem, graças a Deus. Então, eu acho que a honestidade, o esforço, eu quero sempre para o cliente o que eu quero para minha casa. Então, eu tento transparecer isso para o cliente. Obrigada, Marlon. De nada.
Você sabe o que é pintura eletrostática e para que serve? Ainda não? Acompanhe conosco a nossa reportagem. O que é a pintura eletrostática? A pintura eletrostática ela é formada por pigmentos derivados de epóxi, onde ela vem conhecida como pintura epóxi. Mas epóxi é uma qualidade da tinta, onde a gente tem poliéster, híbrido, e então ela é utilizada em qualquer ambiente. Quais as vantagens desse tipo de pintura? A vantagem desse tipo de pintura é que ela não precisa de um prime, no caso um fundo antes. Ela pode ser usada em qualquer tipo de metal, no caso automotivo. Um exemplo que a gente tem são molas de carro, que ela pode ser flexionada e não vai descascar. Como é todo esse processo de pintura? Bom, o processo é mais ou menos assim. O material chega, a gente é feito uma conferência, depois ele é pesado e daí ele dá início no processo de pintura. Ele vai por um banho químico, onde ele passa lá por um desengraxe e um ácido. Após isso ele vai para uma estufa para ser feita a secagem, onde tem que retirar toda essa parte de umidade, que senão pode dar algum problema na pintura. Após isso ele vai para a cabine, onde é aplicado o pó. O pó da pintura eletrostática ele sai positivo e a peça ela tem que ficar negativa. Nisso o pó envolve na peça. Ela passa para uma estufa, onde ela fica de temperatura ambiente até 10 minutos a 200 graus. Então, passando esses 10 minutos, ela é retirada, ela esfria e daí esse pó derrete e seca na peça. Então, fica pronta a pintura. E a que tipo de material ela é indicada? A pintura eletrostática hoje ela é indicada em metais em geral. Um exemplo que a gente tem aqui são esquadrias de alumínio usadas na construção civil, molas de veículo, como eu já citei, luminárias, geladeiras, micro-ondas. Essa pintura que a gente tem em casa ou até mesmo em hospitais são pintura eletrostática. Qual a durabilidade dessa pintura? A durabilidade hoje de tinta pó ela varia de acordo com a qualidade dela. Hoje uma pintura ela deve ter em torno de pelo menos 10 anos, ela não pode nem perder o brilho e nem descascar ou alguma coisa assim desse modo. Sabemos que vocês da Fênix são uma grande referência nessa área. Fale-nos do histórico da empresa. Bom, a Fênix ela tem hoje 6 anos. A gente começou com uma sociedade em um barracãozinho de 60 metros quadrados. Hoje a gente já está aqui aproximadamente em 800 metros. A Fênix, ela sou eu só o proprietário junto com a minha esposa. E hoje a gente está com 22 funcionários, temos 2 linhas de pintura, então está bem completo. Quais os serviços que a Fênix realiza? A Fênix hoje ela faz a pintura eletrostática em geral em esquadria de alumínios para construção civil, luminárias, acessório para vidro temperado, linha automotiva, tudo em metal que for preciso. Qual a preocupação da Fênix quanto à questão do meio ambiente? Bom, a Fênix anda junto com os processos dos fabricantes de tinta. Há muito tempo a gente tentou não usar mais o chumbo em tintas, porque era agressão aos funcionários. E hoje a Fênix anda no mesmo processo. A gente tem um controle para que isso não vá para o meio ambiente. Nossos banhos químicos depois são feito tratamento de efluente, onde o resíduo é levado para uma empresa para fazer todo esse tratamento. E dentro da empresa também a gente cuida para que isso não vá cair no solo, nada, para não dar problema até para nossos vizinhos. Como funciona a assessoria e a consultoria da Fênix? Bom, a consultoria quem faz, a maioria das vezes sou eu mesmo. A gente tenta trabalhar esse primeiro contato com o cliente liga, a gente vai e faz uma visita para ele, independente de onde ele esteja. Vocês atendem só em Curitiba ou qual a abrangência do atendimento da Fênix? Curitiba hoje ela atende Curitiba e região metropolitana e algumas regiões de Santa Catarina, mas aonde for preciso a gente vai estar lá para estar ajudando. Onde está o maior diferencial de vocês? Bom, o nosso diferencial está na qualidade de atendimento, onde a gente está sempre em parceria com nossos clientes, tentando ver qual a necessidade dele para a gente poder estar atendendo bem. O prestador de serviço é isso. Outro ponto nosso é em questão de qualidade. É rigoroso a nossa qualidade aqui dentro, onde a gente tem em todo o setor um controle de qualidade e no final a gente faz todos os testes que é preciso para a pintura. Leandro, tem algum outro grande diferencial de vocês? O maior, acho que até diferencial nosso, é a capacidade de estar entregando o produto rápido para os nossos clientes.
diferente das grandes multinacionais por aí, a gente consegue estar atendendo o material chegando hoje, no prazo de no máximo 10 dias a gente está entregando para o cliente. Leandro, por que escolher do bairro Boqueirão para a sede da empresa? Bom, a gente escolheu o Boqueirão porque a gente escolheu trabalhar num ramo que 90% são esquadrias de alumínio. E essa esquadrilha de alumínio estão todas na região do Boqueirão, aqui no centro de Curitiba. E onde a Fênix está localizada? A Fênix hoje ela está em Curitiba, no bairro Boqueirão, na Rua das Carmelitas, número 2629. Como manter contato? O contato nosso mais fácil e acho que mais prático pode ser pelo telefone 4133760553. A gente queria deixar um contato para quem está nos assistindo. Quem quiser tirar mais dúvidas ou conhecer a empresa, a gente está à disposição, pode vir independente de ter algum processo para ser feito ou não, a gente está à disposição para melhor esclarecimento. Leandro, obrigada pela participação. Obrigado a vocês. Entra ano e sai ano e a madeira continua sendo um dos materiais mais utilizados na valorização de ambientes. Vamos saber por que isso acontece? Alexandre, entra ano e sai ano e a madeira continua sendo um dos materiais mais utilizados na valorização de ambientes. Por que isso acontece? Bom, a madeira é um dos materiais mais versáteis que a gente tem na natureza. Ela é usada há vários séculos pelos seres humanos, né? E hoje o ser humano ele busca cada vez mais estar em contato com a natureza, né? O ser humano busca tudo aquilo que é natural para nós é mais gostoso, né? Então, uma casa que tem um aconchego da madeira, tem aquela coisa rústica, né? A pessoa ela se sente bem, naturalmente, né? Muitos materiais hoje surgiram como substitutos da madeira e tal, né? Tanto porque tem essa onda ecológica de que a madeira é um produto ruim, que a madeira estraga o planeta e tal, muito pelo contrário. Se você substituir a madeira, por exemplo, por uma peça plástica que imite a madeira, você vai estar destruindo muito mais o planeta do que a madeira propriamente dita, que é renovável. O plástico ele vem do petróleo, e o petróleo a gente sabe que é um dos principais causadores do efeito estufa do dióxido de carbono, né? Ontem mesmo saiu a informação de que o ano de 2013 foi o ano que mais se emitiu carbono na atmosfera no planeta Terra. Então, a gente às vezes quer fazer uma proteção ambiental não usando a madeira e pelo contrário, a gente está prejudicando pela falta de conhecimento. Em quais ambientes ela acaba sendo indispensável? Olha, hoje a gente explora uma quantidade muito grande de espécies de madeira, tá? Desde madeiras que são para ambientes externos, quanto madeiras que são para ambientes internos, tá? Assim, vai muito do gosto da pessoa, né? Às vezes a gente vê projetos assim que a pessoa quer madeira até no banheiro, entendeu? Então, e as pessoas vêm e me perguntam, é possível isso, Alexandre? Eu falo, sim, é possível. Tendo o tratamento adequado à madeira, ela pode ficar em ambientes úmidos até como saunas, por exemplo, entendeu? E, assim, quando as pessoas perguntam o que a gente recomenda, a gente sempre fala, olha, quartos, salas, né? Que deixam o ambiente mais aconchegante mesmo, né? E claro, decks para piscinas, jardim de invernos, pergolados que também ficam ao ar livre, né? Dão uma sensação muito gostosa na casa. A pessoa se sente realmente bem. E quais os tipos de madeira que jamais saem de moda? Olha, cada região tem um gosto com relação à madeira, à cor da madeira, né? Então, por exemplo, o sul do Brasil ele gosta mais de madeiras escuras. São Paulo já gosta de madeiras um pouco mais claras, né? Rio de Janeiro, Espírito Santo já gosta de madeiras mais avermelhadas. Então, assim, mas isso não é uma regra. Isso é o que a gente sente no mercado, porque a gente atende vários estados do Brasil, né? Então a gente sente essa diferenciação. Às vezes a pessoa nem é consciente disso, sabe?
ela viu em algum lugar aquela madeira daquele jeito, ela achou legal, ela achou gostoso, e ela vem procurar aquela madeira daquele jeito. Às vezes ela sabe que o nome é maçaranduba, às vezes ela sabe que o nome é itaúba, né? Mas às vezes ela quer aquela cor, não aquela madeira, né? Então a gente aqui, como nós temos um corpo de profissionais capacitados, a gente procura sempre orientar ela. Às vezes ela quer uma madeira escura, mas que não é própria para ambiente externo. Então a gente procura passar para ela, olha, para ambientes externos as melhores madeiras que são essas, né? Temos o IP, temos a Itaúba, temos madeiras fantásticas no Brasil. Na verdade, o Brasil hoje, não hoje, né? Mas o Brasil é o país que tem a melhor qualidade de madeira do mundo, tá? Nós temos concorrentes, por exemplo, africanos, que têm madeiras mais baratas do que o Brasil, mas não na mesma qualidade e não na mesma diversidade. O Brasil, ele, além de ter uma qualidade de madeira boa, hoje a gente tem catalogado mais de 200 espécies de essências que podem ser utilizadas dos diversos tipos. E onde podemos destacar as principais vantagens da madeira em relação a outros materiais? Bom, que nem eu falei no começo, a madeira ela tem muita, ela tem uma flexibilidade no uso dela, né? Diferente de outros materiais, às vezes que você não consegue trabalhar eles de forma fácil, a madeira você consegue ter trabalhar ela tanto em pisos, quanto em forros, quanto em paredes, quanto na casa inteira de madeira, né? E os outros materiais, eles são mais, assim, um uso mais específico, né? A madeira ela tem um uso mais amplo e, além de ser mais barata do que ferro, do que plástico, né? Alexandre, hoje em dia, com as nossas florestas estão sendo dizimadas, a madeira não vem perdendo mercado junto aos consumidores conscientes? Não. O consumidor, ele que é consciente, ele quer saber a procedência, né? Ele quer saber se a madeira ela vem de origem legal. Nós crescemos aqui na Base Sólida com qualidade e madeira de procedência legal. Nós extraímos hoje 100% da nossa madeira através de manejo sustentável. O que é o manejo sustentável? É você retirar de uma região, de uma floresta, apenas as árvores que estão prontas para o abate. O que significa isso? Por exemplo, eu tenho numa região mais ou menos, por exemplo, vamos considerar 1 hectare. Eu tenho lá mais de 100 árvores no hectare. Dessas 100 árvores, hoje nós exploramos em torno de 2 por hectare, que são as árvores mais velhas, né? E que são as árvores que não são sementeiras e as árvores que estão ali absorvendo todo a insolação, né? E não deixam as outras árvores menores crescerem. Então, fazendo a retirada dessas árvores mais velhas, a gente dá oportunidade para as árvores que estão embaixo, as árvores que são mais novas, crescerem. E quando a árvore está crescendo, ela faz o processo inverso do que os seres humanos. Ela inspira gás carbônico e solta oxigênio. Porém, quando ela fica velha e madura, ela faz o processo igual a nós. Ela inspira oxigênio e solta gás carbônico. Então, quanto mais velha for a floresta, mais emissora de gás carbônico ela é. Com o manejo sustentável, retirando essas árvores, mas é feito todo um detalhamento da região. Então você pega as árvores, separa as essências, separa as idades delas, separa se elas são sementeiras ou não são sementeiras, né? Existem árvores machos e árvores fêmeas, e o IBAMA aprova somente aquelas árvores. Não, essas aqui já realmente está no fim da vida dela, você pode retirar, é a melhor madeira, porque é a madeira com mais idade, e ali você dá espaço para as novas árvores crescerem. Dali a 10 anos, você volta naquela mesma região. Todas aquelas árvores que eram pequenininhas cresceram, e as árvores que não eram tão velhas hoje já estão maiores e mais velhas. Você pode de novo fazer um novo abate, respeitando as que já estão prontas para o abate. Então o que você faz? Você elimina uma árvore
que já está no fim da vida dela, você elimina uma árvore que está respirando oxigênio, então você deixa a oportunidade para as novas árvores que respiram gás carbônico crescerem, tirando da atmosfera, né? Então, isso é uma coisa que pouca gente conhece, mas é mais bem ecologicamente correto do que o reflorestamento puro. Quando você faz, por exemplo, hoje um reflorestamento de pinos, por exemplo, você pega uma região e planta tudo pinos nela, inteiro. Você acaba com o ecossistema, você arrebenta o ecossistema. Você vai embaixo lá de uma floresta de pinos, você não acha nenhum animal, nenhum bicho vivo. Por quê? Porque a floresta ela não é feita de uma única essência. A floresta é feita de diversidade, né? Então, a diversidade faz com que os animais, com que outras plantas cresçam, outras ervas, né? Por isso que o Brasil hoje tem essa biodiversidade, né? Nós temos uma floresta grande e uma floresta nativa, diversa. Não adianta a gente achar que vai trocar uma floresta nativa por uma floresta plantada, que não é a mesma coisa. Alexandre, apresente-nos a Base Sólida, fale-nos de sua história e sua política comercial. Bom, a Base Sólida cresceu em 2001, tá? Começou em 2001, comigo e com um sócio, né? A minha família já vem do ramo madeireiro desde os meus antepassados que chegaram no Brasil, já começaram a trabalhar com madeira, então a gente já tem isso no sangue, né? E a Base Sólida começou com um propósito: qualidade. A Base Sólida, se existe uma palavra que a gente pode dar de sinônimo da Base Sólida, é qualidade. Aqui a gente não está interessado em vender volumes, a gente quer vender qualidade e satisfação do cliente. Então, nós acompanhamos o processo desde o início até o final da exploração, do beneficiamento da madeira, da secagem em estufas a vapor, tudo para que a gente saiba que o cliente aqui está recebendo a melhor qualidade possível. Hoje, o nosso principal problema, o nosso principal foco é isso, é qualidade e, claro, garantia do produto que nós damos, né? Assistência, tanto no venda como no pós-venda, né? E, assim, se você olhar, nesses 13 anos de Base Sólida, nós não temos uma reclamação no Procon. Nós não temos uma reclamação naquele site Reclame Aqui. Por quê? Porque a Base Sólida, ela não deixa o cliente satisfeito. A nossa meta é o cliente sempre satisfeito. E com quais produtos e serviços vocês trabalham? Bom, hoje a gente trabalha basicamente com tudo que se refere à madeira nativa. O que é a madeira nativa? É a madeira que vem de floresta nativa e não de floresta reflorestada. Por quê? A madeira de reflorestamento é uma madeira mais fraca. Hoje existem tratamentos em que você consegue transformar ela numa madeira mais durável. Mas mesmo assim, é um processo caro, é um processo de dano ambiental e não se equivale à qualidade da madeira nativa. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, um IP nativo, ele tem uma durabilidade, vamos dizer assim, 50 vezes maior do que um pinus. Então, nem se compara a durabilidade. Mesmo você fazendo um tratamento no pinus, ele nunca vai ficar com a mesma resistência, a mesma durabilidade do que um IP. Então, o que nós fornecemos hoje, desde a madeira serrada, para a marcenaria, para as pessoas que trabalham com esculturas, com obras de madeira, desde o produto já acabado, o mais nobre possível, que seria o deck de madeira, o piso de madeira que já vem envernizado, né? Que hoje é uma solução para quem quer uma casa com piso de madeira ecologicamente correto. Ele vem em tamanhos que não dá problema, né? A gente, depois de muito estudo, hoje trabalha só com as dimensões que realmente não vão dar problema na casa do cliente, né? E trabalha também com a parte de sustentabilidade, com geração de energia dos restos de madeiras que sobram de todo o processo. Ainda a gente ocupa todos esses restos e transforma em energia para o próprio processo,
para a gente não perder nada. Como é a assessoria e consultoria da Base Sólida? A Base Sólida, ela possui um treinamento constante com os funcionários, tá? Com relação aos diferentes tipos de projetos que a gente recebe aqui. Nós temos também engenheiros, temos também arquitetos que sempre trabalham com a gente, inclusive os mais renomados aqui de Curitiba. E eles, juntamente com o nosso corpo técnico aqui, procuram sempre oferecer a melhor solução para o cliente. Não a solução, às vezes, mais barata ou a solução que realmente seja definitiva para o cliente ter um produto de qualidade na casa dele. E quanto à capacitação dos profissionais de vocês? Então, é aquilo que eu falei antes, a gente está sempre treinando, né? A gente está sempre fazendo treinamento, não é fácil, porque o ramo da madeira é um ramo ainda que existe pouco estudo em cima, né? Então, muitas vezes a gente tem que nós mesmos fazer esse treinamento com o nosso pessoal, não só aqui em Curitiba, mas também com o nosso pessoal do Mato Grosso, dos nossos prestadores de serviços, né? Porque quem chega na casa do cliente, ele tem que levar a qualidade Base Sólida até o fim. Não só aqui na empresa, mas quando ele estiver recebendo o produto na casa dele, tem que estar com a mesma qualidade que saiu daqui. Qual é a preocupação da Base Sólida em relação ao aspecto ambiental? Hoje, a Base Sólida, uma das principais preocupações dela é a questão ambiental. Justamente por causa disso. Existe essa, como é que eu vou dizer, muita gente não vê com bons olhos as empresas madeireiras. Então, a gente tem que acabar mostrando para o cliente que a madeira ela vem de aspecto, além de ser de procedência legal, a Base Sólida ela procura minimizar ao máximo as perdas desse processo, procura minimizar ao máximo o gasto energético desse processo, né? Então a gente procura utilizar, como eu falei antes, os próprios restos da madeira para a produção de energia, para a produção de vapor, né? Então a Base Sólida hoje procura ser o mais sustentável possível. E como saber da procedência e certificação das madeiras? Bom, hoje, por incrível que pareça, o Brasil tem um dos melhores sistemas de rastreabilidade da madeira do mundo. O Brasil exporta esse sistema para outros países. Então, o que acontece? Hoje, quando eu vendo uma madeira aqui para um cliente, ele sai junto um documento que se chama DOF, Documento de Origem Florestal. Esse documento ele tem um código de barras. Nesse código de barras está a informação da onde veio a madeira, por onde ela passou. Então ela saiu lá do norte, ela passou por São Paulo, a pessoa fiscal fez a leitura desse código, entendeu? Ela chegou em Curitiba, se ela não passou pelo posto fiscal, ela não vai acreditar aqui o saldo dessa madeira aqui na nossa empresa, e esse saldo depois ele é convertido no DOF, que é o que vai para a pessoa, o consumidor final. Então hoje a pessoa que quiser comprar uma madeira de forma legal é muito fácil. Ela só vai pedir, eu quero o DOF, eu quero o documento de origem florestal. Pronto, ela fez sua parte, porque é impossível uma madeira chegar aqui ilegalmente sem ter o DOF. Legalmente sem ter o DOF. Ela precisa do DOF para vir de lá até aqui. Existem muitas barreiras hoje que impedem que se traga a madeira lá de cima para cá sem a devida fiscalização. Então existem organismos internacionais, existem ONGs internacionais que certificam essa cadeia de exploração, né, mostrando que ela saiu do manejo X, passou pela estufa Y, foi transportado pelo caminhão tal, chegou aqui na Base Sólida em Curitiba e daqui ela saiu, por exemplo, para o Rio de Janeiro. Então existem organismos internacionais que certificam essa cadeia, né, e é o que a gente chama, por exemplo, de selo verde. Contudo, a pessoa não precisa exigir o selo verde quando ela for comprar a madeira para ter certeza que o produto é de origem legal. É só ela pedir o DOF, o Documento de Origem Florestal. É a mesma coisa. Sabemos que vocês se tornaram uma grande referência nesse mercado. A que vocês atribuem isso? Olha,
Primeiro, eu acho que as empresas têm um papel na sociedade. Não é simplesmente ter uma empresa. A empresa ela tem uma função na sociedade. Ela tem uma função de empregar pessoas, ela tem a função de criar desenvolvimento, de ajudar o que for possível no ambiente onde ela está inserido. E, acima de tudo, ser honesto, cumprir aquilo que promete, né? O pessoal às vezes pergunta, mas como é que vocês conseguiram crescer tanto? Simples, fazendo as coisas certas. Simplesmente isso. A gente não tem nenhuma fórmula mágica, a gente não tem nenhuma bola de cristal para ver o que vai acontecer. A gente sempre procura fazer tudo visando o bem, seja dos nossos funcionários, seja do cliente que vem comprar aqui na loja. Então, Alexandre, qual o grande diferencial de vocês? Qualidade. O cliente que compra na base sólida tem qualidade. Às vezes o cliente vem aqui procurando uma madeira e a gente instrui ele a comprar outra. E o cliente às vezes acha que a gente está querendo, né? Mas não é. Aqui a gente não vai trabalhar com um produto que vai nos dar problema, que a gente vai ter que trocar. Ao passar dos anos, a gente foi eliminando tudo aquilo que a gente sente que pode dar problema lá na frente, a gente foi eliminando. Então, o próprio assoalho. Antigamente se vendia assoalho, e a gente vende ainda assoalhos compridos e largos. Mas eram muito compridos e eram muito largos. E não tinham o devido tratamento para se vender uma madeira com essas dimensões para se colocar como assoalho, como piso. Então, depois da gente fazer um estudo junto com os nossos engenheiros, nós optamos em diminuir essas dimensões para que fique dentro de um padrão que sirva tanto numa casa com um ambiente tipo Curitiba, que é um ambiente mais úmido, quanto, por exemplo, para Brasília, que é um ambiente mais seco. A madeira, ela, como todo material, ela trabalha. Então, a gente tem que minimizar ao máximo esse trabalho dela depois que ela já está na casa do cliente. E isso é a parte mais difícil da madeira. Então, o cliente que vem comprar na base sólida, ele sabe que quando ele comprar aquele vigamento para a casa dele, não vai entortar. Quando ele vai comprar aquele deck para a casa dele, não vai pegar bicho. Quando ele vem comprar aquele forro para a casa dele, não vai empenar. Por quê? Porque foi feito um tratamento, ele está no tamanho correto, ele foi seco na umidade correta para aquele ambiente, entendeu? Então, por exemplo, um produto que eu vendo para o sul, às vezes não é o mesmo produto que eu vendo para o norte. Eu preciso aqui adaptar ele para cada região para que ele não dê problema. A quais mercados, geograficamente falando, vocês atendem? Hoje a gente atende basicamente o Brasil todo, de norte a sul. Nós temos o nosso site, né, que a gente tem muita consulta no site. Nós estamos desenvolvendo agora um site de compras online, em que o cliente pode comprar online. É uma coisa inovadora, é uma coisa desafiadora para a gente fazer, porque o produto madeira, ele possui uma infinidade de tamanhos, bitolas, alguns produtos são vendidos em metro cúbico, alguns produtos são vendidos em metro quadrado. Então, a logística de tudo isso é muito complicada. Mas hoje a gente atende o Brasil todo, de norte a sul, às vezes até da região que vem a madeira, a gente vende de volta a madeira para lá, que a pessoa prefere às vezes comprar da gente aqui em Curitiba, porque sabe que nós temos qualidade, porque o vizinho dela comprou, porque ela viu não sei aonde, ela viu no shopping que a gente forneceu, e ela sabe que a madeira está lá bonitinha, dando aquele aconchego, dando aquela sensação gostosa para casa dela. E como é o pós-venda da base sólida? Então, nós fazemos uma pesquisa com os nossos clientes com relação à satisfação. A gente consegue sentir, né, o que foi bom, o que foi ruim, né, para que a gente consiga estar sempre melhorando. Então, assim, aquilo que eu falei no começo, não existe fórmula mágica, a gente não vende aqui a madeira banhada a ouro, a gente vende ela do jeito que a gente promete para o cliente. Não adianta o cliente vir aqui, às vezes, que é uma coisa... Não vai dar o que vai dar para fazer isso aqui. Jogar limpo com o cliente, falar a verdade,
Essas coisas assim, eu acho que as mais básicas às vezes são as melhores. E onde a Base Sólida está localizada? Nós estamos localizados em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Curitiba está a nem 1.000 metros daqui. Hoje estamos num ponto onde várias empresas atacadistas e varejistas estão se instalando, né? E daqui a gente tem fácil acesso ao porto de Paranaguá, porque nós também trabalhamos com exportação, né? E temos aqui hoje, em Curitiba, um berço tecnológico da madeira. Em Curitiba existe uma tradição de madeira que vem de muito tempo. Então, por exemplo, aqui em Curitiba, é muito comum a gente, quando fala que trabalha com madeira, escutar outra pessoa falando: ah, mas o meu avô também trabalhava, meu tio avô também trabalhava, meu bisavô, meu pai. Alguém parece que sempre, algum momento da vida, teve contato com a madeira. Então, o que isso faz? O que isso tornou? Tornou Curitiba uma cidade que tem tecnologia da madeira. Então, aqui em Curitiba hoje a gente dispõe de máquinas, de estufas, de know-how mesmo, né, da madeira, que está assim entre os principais do mundo. Aqui a gente tem a mesma tecnologia que Estados Unidos, que Europa tem. A gente não perde em nada. Pelo contrário, na nossa madeira, nossa expertise é melhor do que os gringos. Qual a melhor forma de contato? Olha, a pessoa pode entrar no nosso site, né, que é madeirabasesolida.com.br, ou simplesmente Base Sólida, também acha. Lá ela tem praticamente todos os nossos produtos catalogados lá. Então, assim, lá ela já consegue ter uma boa ideia, um bom conceito do que ela quer colocar na casa dela. E aí ela pode ligar para nós, ela pode mandar e-mail para nós, né? A gente tem aqui uma equipe pronta para atender, né? E para tentar resolver todas as dúvidas aí.